Olá, boa tarde. Estamos iniciando hoje aqui mais um Café Literário na Editora Moderna e hoje o tema é o universo da ciência, né? Desde que as crianças começam a se relacionar com o mundo, elas começam a pensar e perguntar sobre tudo que as cerca. Elas sempre que se deparam com alguma novidade, querem entender sua origem, os fenômenos da natureza e explorar tudo que lhes interessa. Na escola, a disciplina de ciências é uma das responsáveis por despertar ainda mais essa curiosidade sobre o mundo, ajudando os alunos a encontrarem respostas para suas perguntas sobre o mundo e, principalmente, a fazer novas perguntas, né? Argumentar e raciocinar. No entanto, embora seja um campo do conhecimento fundamental para o exercício da cidadania, sabemos que nem sempre essa disciplina tem a atenção que merece. Então, para conversar sobre esse universo da ciência a serviço da criança, a gente tem aqui dois convidados, a Célia Catunda e o Kiko Mistrorigo. Obrigada, viu, por terem vindo. Obrigada pelo convite. Eu vou apresentar aqui os dois. A Célia Catunda é formada em Comunicação Social, Rádio e TV pela ECA USP. E, em 1989, ela criou a TV Pinguim, com o Kiko Mistrorigo, visando desenvolver conteúdos de qualidade para a TV, cinema e, posteriormente, para a internet. É diretora de arte e designer dos personagens Peixonauta, Marina, Zico, Kika, Luna, Júpiter e Cláudio, entre outros. Criou e dirigiu a série O Show da Luna, vendida para mais de 90 países. E atualmente dirige a 6ª temporada, é isso? Isso. Né? Da série, entre outras atividades. O Kiko Mistrorigo, formado em arquitetura pela FAO USP, também participou da criação, os dois criaram juntos, né, a TV Pinguim. E ela é pioneira na produção de conteúdo infantil independente, né? Ele é co-diretor da série, o Peixonauta, e também ao lado da Célia eles criaram o Show da Luna, né? E além de criar o Show da Luna, eles também juntos têm outras atividades dentro da TV Pinguim. Eu quero destacar aqui uma coisa que é muito interessante, é a gente ver a longevidade de um trabalho como esse no país, né, em que essa produção ela é feita assim, cavando espaços, né, onde eles nem existem. Então a gente vai falar com os dois criadores de uma das séries que as crianças amam, né, e que traz aí bastante conteúdo e informação interessante também para a gente adulto, né. Bom, segundo a descrição do canal do YouTube do Show da Luna, que tem mais de 2 milhões de inscritos, né, a série O Show da Luna é uma série sobre a Luna, né, uma menina de 6 anos, quer dizer, ela começou com 6 anos, né? Ela está crescendo também na série? Não, não, né? Então, uma menina de 6 anos que é totalmente apaixonada por ciências, ela tem um irmão chamado Júpiter e ela tem um furão chamado Cláudio, né? E ela vê o planeta Terra como um grande laboratório. O que a maioria de nós pode ignorar, a Luna observa e quer sempre entender o que está acontecendo aqui. Ela tem um bordão, eu quero saber, né? Ela quer entender o que está acontecendo em relação aos fenômenos mais simples do entorno dela e também a questões bastante complexas. A cada episódio, ela, o irmão e o furão praticam ciência no quintal de casa, enfim, na casa do vô e da avó, no sítio, hoje aqui eles estavam falando do trailer, né, em espaços que a gente ainda nem imagina, formulando hipóteses e fazendo também experimentos. São super criativos, são curiosos e eles estão sempre fazendo perguntas, né? E aí, para começar a nossa conversa, assim, eu acho que para quem acompanha a série, para quem acompanha o personagem, não só ela, né, mas os personagens que vocês criaram, de onde é que surgiu essa ideia da Luna, né? E por que a escolha de fazer uma personagem que tem um interesse pelo esse universo da ciência? Eu vou, assim, sempre perguntam pra gente, né, sobre como surgiu a personagem, e é uma coisa até um pouco difícil de definir, porque a gente, como tá sempre num processo criativo, trabalhando em ideias novas, né, Sim. A gente vai, no meu caso, o primeiro impulso, assim, de criativo vem do desenho, né, mais do que pensar, primeiro a ideia e depois desenhar, né, eu gosto de, sei lá, encontrar o personagem no desenho, que daí ele, né, quando o personagem meio se destaca, surge com um traço mais forte, mais característico, e a gente começa a pensar, né, o Peixonauta também foi assim, surgiu do desenho. Não tem um dia preciso, né? Vai criando um universo, né, ao redor daquele personagem. E no caso da Luna, logo no começo, a gente, né, na personagem trazia essa energia, né, nas poses, era meio bailarina, gira, da pirueta. É muito expressiva, ela e sempre muito foi. expressiva. E a gente queria
Até porque, pela história da Pinguim, que a gente sempre tem feito conteúdo para a criança com informação, tentando juntar o entretenimento com um conteúdo informativo, né? Que a criança gosta, ao contrário do que existe, né, um certo preconceito de como se tudo que for educativo vai ser... É chato, né? E na verdade as crianças, elas realmente querem saber, assim como aluna, né? Quer saber as coisas. Então, quando a gente começou a pensar na aluna, a gente lembrou dessa parte, né, do conhecimento das ciências, que é uma coisa super ampla. Não ter um desenho para esse público, que é 4 a 7 anos, especificamente voltado para isso. Então a gente achou que que isso aí ia dar assim, um grande caminho para a série, para a aluna, para o Júpiter, porque é uma coisa natural da criança, é a curiosidade, e a gente ambientou justamente na época da primeira e segunda temporada, da criança encontrar essas perguntas na vida cotidiana, em coisas muito próximas dela. Então, o quintal, a vizinhança, a padaria, são coisas próximas, né? E a partir do dia a dia, surgem perguntas que levam à investigação científica. Eu acho que tem um aspecto importante em relação ao processo criativo, que procura muitas vezes se romantizar muito, que assim, acordei com uma ideia pronta. E eu acho que no nosso caso, especificamente, não é assim. As coisas vão vindo e elas começam a fazer sentido aos poucos. Então tem um período de maturação que é muito importante. Você dorme, no dia seguinte você acorda e fala, será que aquilo é legal mesmo? E aí ele vai ficando. A aluna foi bem assim, ela surgiu de um jeito, aos poucos a gente vai pondo para um lado, pondo para o outro, de repente esse aspecto da ciência surgiu e fez todo sentido. Mas ele surgiu espontaneamente, não foi uma coisa tão pensada assim, né? É que agora, depois que a coisa se configurou, a gente procura buscar várias origens, mas é meio obscuro, assim, porque ele vem vindo mesmo, é uma coisa bastante intuitiva da nossa parte, eu acho. Eu acho que até por isso, eu vou falar do lado de quem, né, sempre que a gente tem um café aqui, eu vou estudar, quem eu vou conversar, né, eu vou estudar sobre o assunto. Aqui, no caso, sobre ciências, eu era uma praia até que eu dei aula há muito tempo e numa das escolas eu dava aula de ciências. Então, é uma praia que eu gosto bastante. Mas eu falei, mas um dos dois é da área de ciências, né? Eu pensei, vai que um deles é físico, o outro, sei lá, é biólogo, né? Dentro, na minha visão, era bem dentro do estereótipo do que eu esperaria de alguém que fosse olhar para isso. Mas é curioso que vocês trouxeram, né, desse ponto de vista de que as crianças são naturalmente cientistas, né? Elas têm essa curiosidade. Eu lembro, na minha experiência como professora, os momentos de maior euforia da sala era quando a gente ia ver essas questões do cotidiano, fazer pão, né? Vamos fazer pão junto, vamos ver o que acontece com a fermentação. E aí eles, nossa, é assim, então com o bolo também é desse jeito. Então ver isso acontecendo no cotidiano é muito bacana. E tem um preconceito muito grande por trás da ciência, então a gente nota isso. Eu notava isso no dia do aniversário dos meus filhos. Eu tenho um filho e uma filha. O que o meu filho ganhava de presente eram coisas muito legais. Ganhava telescópio, microscópio, espada, obviamente, né? E a menina já era toda conduzida para cuidar da casa. Sim. E a minha filha nunca gostou. Ela nunca gostou nem de boneca direito, mas não por minha causa, era ela mesma. Ela nem é cientista hoje em dia, mas eu sempre tive. Eu ganhei microscópio do meu avô. Meu avô era um médico daqueles de rodar pelo interior, tal. Bisavô. Eu ganhei o microscópio dele, então... Eu tenho até hoje essa peça. E meu pai era médico, então sempre foi de abrir bicho morto, esse tipo de coisa. A gente sempre teve isso na minha casa. E a ciência sempre foi uma coisa muito interessante. E ela é muito fascinante. E aí a gente notava, a gente conversava sobre isso. Principalmente as meninas. Puxa vida, é um assunto que elas chegam na escola e falam, ciência é difícil. Ciência é para maluco, ciência é para cara com cabelo espetado, tipo Einstein, assim. E se distanciavam do assunto naturalmente em casa já. E você tira da menina, principalmente, uma possibilidade de carreira, né? Por que não? E isso foi muito importante. A gente notou isso aqui e foi um impulso muito grande para a gente continuar a desenvolver. Legal. Eu esqueci de dizer para quem está nos assistindo que pode mandar perguntas, comentários aqui pelo Face. Eu estou com, né, aqui um iPad acompanhando os comentários de vocês. Tem gente dizendo sou fã da Aluna e companhia. Enfim, tem gente dizendo vai ficar disponível depois. Sempre fica disponível na fanpage da Moderna.
porque tem gente dizendo eu sou fã aqui, quero ver depois. Então acompanhem, pode mandar perguntas também, eu tenho aqui sempre um roteiro, mas se vocês tiverem alguma coisa, algum comentário, queiram trazer, até quem usa, né, o show da Lu em sala de aula, né, porque pode ser um recurso bastante interessante, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Esse desenho foi lançado em 2014, né? E o conteúdo de algumas dessas publicações, dessas animações viraram publicações aqui, eu vou mostrar algumas, né? Alguns viraram livros que têm histórias, né, que são histórias parecidas com as dos desenhos, a gente vai falar sobre, e outros são livros informativos. Então, tem o bordão aqui da Eu Quero Saber Animais, eu quero saber como funciona o mundo, enfim, eu quero saber natureza. Eu queria saber de vocês, eu quero saber, aproveitando que a aluna está perguntando, eu também quero saber, como é que é o processo de transformação de uma linguagem para outra, né? Porque vocês, como você trouxe aqui, eu até achei curioso você contar do tipo, vem o traço, a personagem vai surgindo. Eu sou mais do mundo da palavra do que do mundo do desenho, assim. Mas essa ideia de criar com traço, a personagem vai surgindo, aí tem o movimento dela. Então você pensa nela como um personagem em movimento, porque é um personagem para animação. E uma narrativa que tem toda uma característica para vídeo, né? E aí como é que é a transposição disso para esse universo do impresso, assim, como é que é essa experiência? Então, no caso desses livros que são, que trazem mais as informações, né, de ciências que estão nos episódios... que são esses daqui. Foi muito legal porque a gente conseguiu... quando a gente começa o episódio, a gente tem um tema, né? Então, por exemplo, você vai falar sobre a lei da gravidade. Aliás, um dos problemas, uma das dificuldades que a gente encontra é justamente como você pegar conceitos que são complexos e simplificar sem empobrecer, né? Ou pior, né, criar erros, né? Claro. Porque às vezes na hora que você tenta simplificar uma coisa, você acaba dando uma informação errada. Então, o desafio maior nosso é esse. E a gente conta com consultores, né, para ajudar a gente a fazer pesquisa. Tanto antes do roteiro é feita uma pesquisa dentro daquele assunto. E depois é feito um roteiro. E como a série é uma série de entretenimento, tem música, a gente tem que escolher uma semente, uma cereja do bolo que vai ser só a informação principal que a gente quer dar naquele episódio. E a gente fica sempre com uma pena, porque ficou um monte de coisa para fora, né? Porque você queria falar de várias coisas, e daí não, você tem que eleger o núcleo daquilo que você acha que realmente é mais significativo. E aí, a oportunidade de fazer os livros é muito legal, porque é um jeito da gente daí trazer outras coisas que tinham ficado para fora, né? E a gente já tem na pesquisa. Sim. E a gente sempre fica falando, ai, que desperdício, eu podia falar disso, daquilo. E aí nos livros a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Então, esses livros aqui, eles ficaram, a gente dividiu por temas e a gente conseguiu colocar um pouquinho da história que tem na narrativa do episódio, um pouquinho da canção, né? Então a gente coloca, porque sempre tem uma canção, faz de conta. E depois essas outras informações que a gente, que até a criança e o professor podem pesquisar mais, que estão relacionadas àquela história. Então, assim, é realmente complementar, né? É um conteúdo que é transmídia e ele vai complementando, né? Não é uma repetição, tipo, uma versão da história em impresso. Não, ele traz outras informações que não estão lá. Sim, dá uma aprofunda, dá uma né? aprofundada. Eu acho que, principalmente aqui, fica explícito que a gente está falando muito de método. Então, acho que a criança, nessa fase, ela vai se aprimorando de um método que ela vai usar para o resto da vida dela. Como que ela vai observar o mundo, como ela vai, com aquela observação, o que ela vai tirar dali, onde ela vai pesquisar para saber o que está acontecendo ali. Então, acho que isso tudo é um método que vai ficar para sempre. A gente recebe alguns retornos de pais e de crianças. O primeiro retorno que eu acho que é super bacana é que a criança pré-escolar, quando ela chega no Fundamental 1, a ciência é uma matéria como outra qualquer. Isso acho que é um primeiro obstáculo já foi rompido. E o outro é que, mais velha, ela vai certamente usar esse método que ela aprimorou aqui, que ela aprendeu aqui.
Eu acho que os almanaques, que eu acho que isso aqui tem um jeitão de Tem almanaque, jeitão. é bem isso, né? São bem, acho que explicita bem essa maneira de olhar o mundo com curiosidade. Sim. E uma das coisas que eu percebi no material, e quando eu dei aula, uma das escolas que eu dei aula, eu dava aula de ciências e matemática. E essa escola deu bastante abertura para criar um currículo. Eu tinha vindo de uma outra escola onde nós tínhamos uma assessoria, e onde eu aprendi muita coisa sobre o ensino de ciência para o Fundamental 1, porque, no geral, os livros contemplam mais as questões da área de biologia. Então, ciências fica como uma área, quando o aluno chega no Fundamental 2, no final, que ele vê física, química, é uma coisa, meu Deus, o que é isso? Sim, né? sim. E aí a gente teve a oportunidade de criar um currículo que contemplasse também questões de outras ciências, né, que não fosse só a biologia. E os livros que vocês, e tanto a série também traz esse conceito, né? Eles trazem outras áreas da ciência, porque o que é comum, às vezes, quando a gente vai pensar em criança, é como se elas só se interessassem pelos animais, né? E aí se interessassem é só imediato, né? E aí esse ensino tem uma série de fenômenos químicos, físicos, até mesmo dentro dos animais, né? Eu lembro que a gente, uma das coisas que a gente trabalhava com as crianças do corpo humano, a gente ia falar sobre os gases, né, que eles achavam o máximo, a gente ia ver como é que era produzido no nosso corpo, como é que os animais, quais eram os animais que todos os animais produziam. Então essa coisa de olhar para esses fenômenos que são biológicos, mas também são químicos, que isso está tudo misturado, né? Mas tanto no almanaque, né, nos livros dessa coleção Eu Quero Saber, que tem esse caráter mais almanaque, quando eu olhei eu pude ver essas várias áreas contempladas, o que é muito legal, porque o desenho também contempla isso, né? Isso aí também a gente sentiu quando foi trabalhando nos roteiros, e até os roteiristas muitas vezes preferiam fazer os roteiros dos bichinhos. Claro. Porque é muito mais fácil, né? Você fala, que linda, Joaninha. Daí Muito começa a mais falar inspirador, né? não, acho que os outros são inspiradores. Não, mas nesse sentido da historinha, Sim, assim, a claro. história fica mais fofa, redondinha, né? E quando você pega, né, um desafio, como a gente teve um episódio que a gente fala de atrito. E, Deus, foi muito difícil, porque simplificar, são tantas coisas envolvidas, né? E a gente, toda hora que a gente ia fazer, acaba caindo num erro, né? Então eu tô falando, daí refaz, revisa. E a gente trouxe o assunto atrito para um carrinho do Júpiter, e eles vão apostar a corrida com os carrinhos, e de repente tem um carrinho que anda mais rápido que o outro, ou quando o carrinho está no assoalho, ele vai mais rápido que no tapete. Sim. Então, assim, o desafio é sempre trazer que essa pergunta, ela surja com naturalidade no meio da história, e que ela suscite a pergunta mais ou menos na mesma hora que a criança em casa também. Sim. Quer dizer, a aluna vai ocorrer essa pergunta para ela, ao mesmo tempo que a criança também vai ter essa uma identificação imediata ali. né? Não é uma coisa que vem de fora, ai, nossa, agora vai falar de um negócio aí. Não, elas estão se perguntando também a mesma coisa, Sim. né? Eu acho que o aspecto, não vou dizer o mais legal, porque tem muitas coisas legais, tá? Mas que eu acho legal, assim, é essa questão da pergunta, desse eu quero saber, né? Do olhar para as coisas sem deixá-las serem como são. É assim mesmo. Não. Por que é assim, né? E vai gerar mais perguntas. Sim, não sim. vai ter uma resposta final. Porque eu aprendi que a ciência tinha uma verdade final. E é um conceito que mudou. Sim. Hoje, perguntas que geram outras perguntas. Isso fica muito claro Sim. aqui. Tanto que a gente acaba o episódio ela perguntando mais coisas. Acho que isso é super legal as crianças entenderem. Que é infinito. Você vai perguntando, vai ter outras perguntas e assim vai. Sim. Você falar isso, essa era uma das coisas que mais meus alunos ficavam... Como assim, professora, né? Quando eu falava para eles, não, isso daqui é o que nós sabemos agora, mas pode ser que amanhã a gente tenha uma outra resposta para isso, né? E descubra uma coisa completamente diferente do que era. Aí você vai estudando, né? Isso é muito legal. Antigamente jogavam na cara. Não, isso é cientificamente comprovado. Acabou. Nunca mais vai. Nunca mais vai mudar, né? Agora, Kiko, você trouxe logo na tua primeira resposta uma questão sobre as meninas, né? Sim. E a aluna é uma protagonista do sexo feminino, né? Que se interessa por conteúdos do universo da ciência. E aí, recentemente, tem várias organizações trazendo à tona essa questão da participação das mulheres na produção de conhecimento científico, que é um campo ainda muito marcado pela presença masculina. Só para citar aqui dados, né? Quando o assunto é ensino superior na área de ciências e tecnologia, o público feminino representa 28% do total dos alunos dos cursos de engenharia, segundo os dados do último censo do ensino superior. E no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né, o ITA,
as alunas somam 10% das turmas e tem turmas que só existe uma mulher, né, na sala toda. Então, a escolha de uma menina como protagonista foi intencional. Você já disse que o processo foi um processo mais orgânico e tal, né? Mas, independentemente de ter sido intencional ou não, vocês acham que o fato da aluna ser uma menina, ela pode contribuir para esse debate, enfim, para trazer isso para a conversa? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque ela se coloca de igual para igual, que eu acho que é a coisa mais interessante. A gente, como é da área do audiovisual infantil, a gente sabe que sempre teve essa figura do geninho, sempre foi um menino. Geralmente era um menino baixinho, branco, ruivo, sardento. Ele tinha um monte de óculos, um monte de características de bem nerd, assim, que já que ele tinha dificuldade de relacionamento social, ele canalizava a sua energia para alguma coisa e ficava lá isolado. E o Dexter foi um dos últimos. E me incomodava muito a Didi, que ela era uma irmã, mas ela era muito bobinha. Eles colocavam ela numa figura muito secundária nesse sentido, em vez dela se interessar pelo que ele estava fazendo ali. Eu acho que a Luna, ela é uma menina que ela tem, primeiro, a iniciativa muito forte. Então ela está sempre olhando e ela leva todo mundo com ela. E além de tudo tem a relação com o irmão, que acho que é uma coisa que foi vindo e foi ficando muito bacana. A gente gosta muito de muitas passagens que ela traz o irmãozinho com ela e ela conduz de uma forma super afetiva, que eu acho que essa é a maior contribuição que o Brasil tem como cultura dentro do universo de animação. Eu acho que é a afetividade mais explícita possível. A gente explicita muito a nossa afetividade. E no desenho isso fica muito claro, que eles sempre têm aquela relação super bonitinha e ele acaba se interessando. E quando eles vão fazer o Faz de Conta, ele se empolga muito e tal. Então, eu acho que a Luna tem esse papel de irmã mais velha, de líder, e essa ideia surgiu em 2010, quando se falava muito pouco nisso. E é interessante, quando a gente solta uma ideia forte no ar, você começa a perceber reverberações ou coincidências. A primeira coincidência foi, a gente foi para o Canadá, e aí o governo canadense estava super preocupado em equilibrar a sala de aula das carreiras científicas. Porque eles tinham uma questão lá também. Química, uma menina. Física, outra. Sim. E aí a França igualmente. A gente foi descobrindo que tinha essa iniciativa em diversos países, né, de aumentar a participação das mulheres em carreiras de ciências. E, ao mesmo tempo, quando isso a gente falou, a gente teve essa ideia meio intuitivamente, só que na mesma hora que, dentro desse processo criativo, a gente começou a pesquisar, a gente viu a importância que uma personagem feminina dentro dessa área teria. Sim. O papel da Luna, eu acho que é decisivo, assim, para muitas crianças se inspirarem mais, né, e identificarem carreiras de ciências com as mulheres, Sim. não só com os homens, né? E a gente também viu nessas pesquisas que é uma contradição que existe no ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ou mesmo já no ensino médio começa a mudar. Mas muda um pouco, né? As meninas são as melhores alunas nas áreas de exatas. Então, as meninas são as melhores alunas em ciências ou matemática, física. E depois, quando chega na vida adulta, nas carreiras, são as que acabam não optando por essas carreiras, né? E aí entra uma série de questões. Tem o estereótipo, né? Que isso é uma coisa meio antiga, mas ainda persiste, né? Essa coisa de que a mulher cientista deve ser uma mulher esquisita, ou com algum problema, ou feia, ou não sei o quê. Deve largar os filhos, né? E que não é uma coisa que, assim, a menina tenha esse sonho, né? Sim, acaba não sendo. E não só no caso das ciências, como se você for ver as personagens femininas em animação, o grande número não traz um valor, assim, de protagonismo e empreendedorismo. Elas muitas vezes têm o lado, que nem no caso da Didi, irmã do Dexter, ela é uma bailarina e ela só atrapalha ele, faz confusão, canta. Tem várias que são só simplesmente fúteis, né? Sim. Fala-se muito sobre a estética, cabelo, roupa... Consumo, né? Consumo, muita coisa ligada a consumo. E na parte de brinquedos, né, de licenciamento,
são sempre... Acaba tendo aquela coisa do ferrinho de passar. Sim, a maquiagem. Vassoura, tem um negócio de limpeza, né? Sim. O rodo e tal. Então, é impressionante. Na hora que a gente foi fazer uma pesquisa na loja mesmo dos brinquedos, é assustadoramente, assim, antiquado ainda Sim. hoje. Sim. O tipo de brinquedo que você encontra para as meninas, né? E mesmo com a Luna, a gente teve um pouco de dificuldade nessa parte de brinquedos, conseguir fazer brinquedos mais científicos, né? Sim, sim. Eu vi que tem o binóculo, tem o a microscópio. gente conseguiu algumas coisas, mas foi bem difícil, assim, porque... É meio contra a corrente, né? Sim, sim. Semana passada, eu tive a oportunidade de participar de um fórum de lideranças femininas dentro de uma consultoria. E eu fui para falar sobre história, sobre palavras, sobre a importância das narrativas, né? E aí uma das pessoas que estava, depois no final, ela disse assim que são mulheres, tinham desde estagiárias até mulheres que ocupam cargos assim altos dentro da consultoria. E ela disse que muitas vezes dentro desse cargo, desse lugar, ela falou, eu tinha que ser um menino. Sim. Então, assim, como vai galgando posições e ela é a única mulher, então nas reuniões ela é a que vai ouvir os comentários que ela como mulher não faria, né? Então, uma série de barreiras. Então, dentro de uma sala de engenharia, eu vivi o inverso, né? Porque eu fiz magistério, fiz pedagogia, e aí as minhas turmas tinham um menino. Né? E aí, mas no universo, eu lembro que nas poucas vezes em que a gente tinha acesso aos cursos de eletrônica, então entrar numa sala de eletrônica para perguntar uma informação, já é um constrangimento enorme, né? Então, imagina você ser a única mulher num curso desse. Então, ou você... Eu achei interessante a expressão que ela usou, eu era quase um menino. Ou você vira um menino, né? Então, para não ser um menino, então não vou seguir essa carreira, né? Porque essa é uma carreira dos meninos. Mas acho que eu acho legal da Luna é que ela não fala isso. Sim. Ela faz. Ela faz. Então, as crianças, elas têm uma tendência muito grande de imitar os seus ídolos, né? Então, eles têm uma relação afetiva muito forte com os personagens. Sim. Então, a Luna, e essa é uma responsabilidade nossa como produtores e criadores, que é fazer com que eles tenham um comportamento absolutamente saudável. Sim. E eu acho que a Luna, ela é imitável nesse sentido. Em vez dela ficar falando, não, a menina, não, ela faz. Ela faz, né? Acho que isso é o mais legal, é o que mais realmente é interiorizado pelas crianças. Sim. E tem gente aqui dizendo, a Zenilda diz, a minha filha gosta muito do desenho da Luna. Aprende bastante, aguça a curiosidade, passou a gostar e saber identificar os dinossauros por causa dela. E aí, já usei o vídeo do show da Luna, que a Dagmar está dizendo, sobre o ciclo da água para a turma do 2º ano. E, enfim, depois essa pergunta que você está fazendo em seguida, Dagmar, eu já vou fazer aqui, tem a ver com o nosso roteiro. Então, a minha filha é uma aluna extremamente pedagógica, educativa, algumas coisas que nós nunca imaginaríamos sobre as descobertas. Quer dizer, né, o adulto também aprende com a aluna, né? Enfim, uma coisa que eu observo na escola que trabalho tem uma pessoa dizendo que as meninas têm um senso espacial, uma aprendizagem muito mais destacada do que os meninos em alguns campos, né? E as descobertas partem da fantasia num piscar de olhos. Fazendo uma analogia até com o que acontece com essa transição, que eu acho que é muito interessante do desenho, do mundo da fantasia para esse mundo da pergunta, né? Com a imaginação sendo parte também de quem investiga, né? Porque eu acho que todo cientista é aquele cara que olha para o que está ali, como todo filósofo, e diz, e se, né? Claro. E se fosse de tal jeito? O componente Isso que eu achei que foi legal na receita do bolo, assim, Sim. da Luna, né? A gente foi juntando a coisa das perguntas com a imaginação, que realmente, assim, a imaginação é da onde vem todas as teorias, Sim. né? Que depois você vai tentar comprovar ou não, investigar. E a música, Sim. né? E a música é uma coisa que está muito ligada às ciências, né? Na verdade, muitos cientistas, né, falam sobre a música como um momento de insight e de viajar, né? Você Organização cerebral, né? Então, Claro. assim, e o palco, a apresentação final dela também é uma forma que você tem que passar o conhecimento, né? Sim. Você tem que passar para os outros. O que você... Né? Então, você vai apresentar o seu trabalho, você vai apresentar o que você descobriu e de uma forma artística, né? Então, eu acho que, assim, o conjunto de coisas, assim, Sim. ficou muito amarradinho. É bem redondo. Tem uma coisa só para falar que a gente acabou indo mais adiante com essa questão do equilíbrio entre homem e mulher. Então, o pai e o avô são os que cozinham. Fica aquilo, fica lá em segundo plano, né? E a avó, ela
é piloto de avião, a mãe que está sempre guiando. Então, estão coisas que elas estão sempre ali em volta só para pontuar esse equilíbrio, né? Não, e é engraçado que são pequenas coisas, assim, que você coloca lá num episódio, né, quando veio eles estavam fazendo a couve, a primeira vez que veio no roteiro estava a mãe. A gente falou, tem que corrigir isso toda hora. Coloca, por que a mãe está cozinhando? Não, o pai, isso foi bem no começo, né? Sim. E aquela pequena coisa, assim, quando aquele episódio foi pro ar, a gente recebeu um monte de e-mails de mães. Que legal. Eu fiquei muito... Até hoje a gente recebe. Fiquei muito feliz de ver que o pai tá cozinhando, não sei o quê. Então, assim, as pessoas precisam disso também. É outros referenciais, né? Ter outras referências, né? Porque o automático dos roteiristas é colocar cada um no seu papel tradicional. E tá tão padronizado que quando você coloca uma situação que não chama atenção. Você falou, opa, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma série que, enfim, muito raro ter um casal em que o homem era europeu, né, com traços europeus, e a mulher com traços afrodescendentes. Ou, geral, quando tem uma pessoa, né, afrodescendente, ela está sempre com um companheiro que também é afrodescendente. Então, eu estou falando em séries norte-americanas. É como se não existisse um casal, né? E aí, na hora que eu vi, eu falei, nossa, que interessante. Opa, tem uma questão aí que eu não tinha notado. Então, isso é bacana de olhar, né? Agora, tem gente perguntando aqui sobre o show da aluna na escola, que é assim, que o show da aluna explora diferentes conceitos de ciências, né? E na coleção da Moderna, inclusive, tem um folheto que vai algumas orientações para o professor sobre como trabalhar esse livro. E de que maneira vocês acham que esse tipo de coleção poderia ser utilizado dentro da escola, assim, ou pelos professores? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente ficar claro aqui é que o uso de uma personagem, que ela já tem uma certa autoridade sobre as crianças, isso já tem muita utilidade. Então, é uma personagem conhecida, que eles já sabem a que veio. Porque a aluna gosta de ciência e tal. Então, quando ela vai ensinar, eles já vão naturalmente se abrir mais para esse conhecimento. Eu acho que os episódios, ou mesmo o próprio clipe musical, ele já contém a pergunta. A gente tem um episódio de 11 minutos, né? Que tem toda essa narrativa. E a gente também faz uma pequena edição em que tem a pergunta e depois vem só o clipe musical, que é o faz de conta. Sim. Acho que tudo isso é muito útil depois que a criança começa a se interessar por aquele assunto. A gente colocar para ela uma situação mais lúdica, mais de brincadeira, eu acho que aquilo ali não vai ficar essa divisão tão ruim que a gente tem, que é aprender e se divertir, né? Trabalho e lazer. Eu acho que quanto mais se juntar, melhor. Eu acho que aqui a gente consegue fazer isso. E eu acho que assim é um ponto de partida, né, para um professor despertar aquelas perguntas. E a canção realmente ela traz, a maioria dos episódios, a canção ela traz o conteúdo de uma forma muito, a criança nem percebe, mas aí depois ela tá cantando, ela já falou, não, querendo dar uma lagartixa, né? Que fala, não é cola, nada cola, nada cola. A música fala, nada cola, porque não tem cola na lagartixa. Isso eu acho que é um ponto de partida, mas nos livros, daí ele vai adiante, dando um pouco mais de informação e trazendo outras perguntas que o professor pode trabalhar com as crianças, né? Então, eu acho que tem essa qualidade de juntar a parte artística, musical com ciências, né? No Fundamental 1 é uma coisa mais interessante você trabalhar essa multidisciplinaridade, né? Não fica, né? Não é assim, ciências, agora é artes, né? Tudo junto. E isso acho que funciona muito mais a cabeça da criança, acho que né? a vida é assim. Sim, no dia a dia é assim, no mundo real é assim, né? A escola só compartimenta para, em tese, ficar mais fácil de ensinar, né? Agora, a gente está falando, vocês trouxeram aqui como material que pode ser usado em sala de aula, mas eu fui até atrás de alguns dados em relação a como é que o Brasil está, né, nesse campo do conhecimento. Da última edição do PISA, que foi em 2015, está para sair o resultado do próximo agora, em 2019, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, dos 70 países avaliados, o Brasil ficou em 63º lugar, né, na aprendizagem dos conteúdos de ciências. Então, na avaliação, até nessa reportagem que eu li, dizia que muitos dos alunos nem completavam a prova, assim, começavam a fazer e não terminavam por não entender o que estava sendo perguntado.
E segundo a Luciana Ubner ela foi selecionadora do Prêmio Educador Nota 10 no conteúdo de ciências durante muitos anos, né, que é um prêmio da Fundação Bitotive, tem que analisa as práticas de professores do Brasil todo. Hoje ela coordena o prêmio, mas ela, num artigo na Nova Escola, ela colocou que trabalhar os conteúdos de ciências, na visão dela, é dar oportunidade a crianças e jovens de entender o mundo e interpretar as ações e fenômenos que observam e vivenciam no dia a dia. Com a tecnologia mais presente na vida das pessoas, ter conhecimento científico também significa estar preparado para analisar as questões da contemporaneidade e se posicionar frente a elas, que são alguns dos objetivos da disciplina. Para vocês, como é que o espírito curioso da aluna poderia inspirar as famílias? Agora aqui as famílias, que a gente fala do PISA, né? Avaliação de aprendizagem de ciências, como se esse despertar para a ciência fosse uma questão só da escola, né? Assim, a escola cuida disso, mas a família também pode inspirar essa investigação sobre o mundo, né? Então, como é que a família, junto com a escola, aí, que vocês já falaram do material, poderia inspirar os adultos e as crianças a valorizarem esse conhecimento científico? Se o desenho também, de que maneira que vocês acham que ele pode contribuir? Então, é uma coisa que eu tenho visto bastante, que me preocupa, né? É a maneira como as famílias, os pais, estão lidando com a mídia, com esse excesso de tecnologia, vídeos que as crianças assistem o tempo todo, e games, toda a parte, né, eletrônica, as diversões, assim, hoje do entretenimento é muito da tablet, e eu vejo muito, assim, um certo abandono, né, assim, deixa ele lá com a tablet. E eu acho que é exatamente, apesar de que a gente faz desenho animado, não é isso que a gente imagina, né, que seja o ideal, que a criança fique o quanto mais tempo possível lá, ou como se também tem gente que fala, tá sempre aprendendo, não é. Eu acho que, assim, a família tem que incentivar realmente a curiosidade, né, e ajudar a descobrir, também não é dar respostas, né, então se uma criança traz uma pergunta, para ela ter perguntas também, ela tem que estar muito observando mais na natureza, observar o mundo. Se você vê uma criança dentro de um carro olhando para um celular, ela não está nem olhando para a janela, ela não está olhando o céu, não está olhando as pessoas, ela está olhando lá o desenho. Não está prestando atenção no que ela está comendo. Sim. Não presta atenção no que come, ela tem assim, comendo lá, olhando. Então, assim, as crianças estão deixando de olhar a vida real, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa que as famílias deviam fazer é diminuir o número de horas de assistir, né, vídeos e tudo, e tentar fazer com que a criança veja o mundo. E no segundo momento, quando a criança tem perguntas, não é dar resposta, é ajudar a criança, vamos tentar descobrir? Vamos juntos descobrir isso? Fazer outra pergunta de volta, né? Devolver e valorizar a curiosidade. Sim. Né? Valorizar a curiosidade e a criatividade, né? Claro. Que são coisas que andam juntas também, né? Uma criança que é criativa, né? Ela é muito mais provável que ela também vai ter perguntas e vai ter curiosidade, e vai se tornar um adulto Sim. que vai ser capaz de inovar, de trazer soluções novas para esse mundo nosso, né? Sim. E em relação à família, especificamente, aconteceu uma coisa ano passado que foi muito interessante para nós. Nós fomos convidados pela ONU para a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, que era só sobre crise do clima. E nós fomos apresentar um projeto, no meio de outros projetos que eram bem, digamos assim, de empresas grandes que estavam tentando ser menos nocivas ao meio ambiente. Sim. Estávamos nós lá apresentando uma ideia. Qual era a ideia? A ideia era tentar fazer com que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serem menos teóricos. Sim. Porque ninguém é contra a erradicação da pobreza. Sim. Mas até foi difícil de falar. Que é o número 1. Claro que não, mas agora, o que isso tem a ver com a minha vida? Então a gente foi lá e apresentou para eles uma série que espero que vá para frente, né? com a aluna e sua família, em que eles vão juntos chegar a um acordo familiar, que é bastante afetivo isso, de mudança de comportamento. Então, primeiro, a gente acabou transferindo essa ideia para a 6ª temporada, que agora a Luna, na 6ª temporada, ela vai estar numa estação espacial, junto com a sua família também, com uma experiência de vida, de aprender como usar melhor o planeta
E como entender que aquele planeta é um sistema, na estação espacial, ele é um sistema fechado. Sim. Na Terra também. Só que lá é mais fácil de controlar. Então tem uma série de coisas que ela vai ver lá, e é uma evolução da série, mas principalmente tem esse lado, da família. Porque esse conteúdo Sim. aqui, no fundo, é o que a gente chama de conteúdo para ser compartilhado, para assistir junto. A gente sempre teve esse retorno. O horário que a Luna está no Discovery Kids é no fim da noite, quando as crianças estão indo dormir. E geralmente a conversa continua depois que acabou o episódio. Que eu acho que isso é o mais legal. Você estimular a conversa, isso que a Célia estava falando. As dúvidas vão surgindo, e os adultos também. Então, nessa hora, adulto e criança estão no mesmo patamar. E aí, esse laço, eu acho que é um laço super importante. E é um fenômeno que a gente também notou, que é muito latino-americano, principalmente brasileiro. Que fora, em outras culturas, o audiovisual é consumido de uma forma muito separada. Aqui a gente tem muito isso, né, de sentar junto. Sim, de ver mais junto. inverno agora, chega em casa, senta com o filho, liga a TV. É super legal. E aí o adulto consegue também se divertir. Então, tudo que a gente faz acaba tendo essa outra camada para os adultos automaticamente. Não é muito pensado isso. Mas a gente sabe que eles não sabem tanto também. Sim, né? Também sobre uma coisa que eu acho importante nessa questão de consumo de mídia, né, de audiovisual com as crianças, é muito melhor que ele se dê mesmo que você tenha que fazer, espelhar, mas que seja na televisão, que seja uma coisa em grupo. Sim. Claro, você discute. Porque o individual, a criança sozinha, isolada lá naquela tela, ela não está tendo, não vai propiciar esse convívio, essa discussão que pode haver, tanto para o bem e para o mal. Porque assim, quando você vê uma coisa ruim e você está do lado do seu filho, você pode falar, não, é ruim, ou uma informação que não... Ou que não condiz com uma seus publicidade valores. que você Tá? acha que não né, não está falando a coisa ideal, você pode pontuar, você pode falar, não, mas não é bem assim, né, eles estão falando isso, mas podia ser assim. Se você estiver do lado, é até legal, porque você está mostrando para o seu filho ou para a criança que estiver do seu lado que ela também tem senso crítico, crítica em sim, relação claro. àquilo que ela está vendo. Ela Sim. não é uma esponja. Mas se ela está vendo sozinha e você nem sabe o que ela está vendo, Sim. como você vai comentar, né? E acho que vocês estão trazendo uma questão que, para mim, é uma questão muito séria, né, no meu trabalho. Eu trabalho com leitura e com livro físico, e tem a questão de propiciar uma experiência que a família possa estar envolvida, porque essa presença ela é muito importante. Quando você traz, a gente está falando de uma criança que olha para o mundo com o olhar de quem pergunta, mas ela tem pessoas ao redor dela que estão atentas a essas perguntas, Claro. né? Porque quando você trouxe aqui, é como, eu acho que o tablet, o celular hoje é um pouco na extensão do que era cada TV num quarto, né? Então, cada um fica vendo, eu me mudei agora há pouco tempo, e até então na minha outra casa a gente tinha uma TV, e nessa casa a gente tem duas. E aí eu cheguei um dia em casa e minha filha estava na sala vendo um desenho, e meu filho estava no quarto vendo um jogo. E aí eu perguntei, ele está no quarto vendo jogo. Eu falei, eu acho que a gente vai rever essa TV no outro quarto. Porque bem. nem negociar, porque, né, vamos tem nem negociar o que aquele nós vamos momento, ver, a gente vai, você vê isso, eu vejo aquilo, ou então não vamos ver, ou estão os dois É juntos, importante isso. mas cada um num lugar. E aí, às vezes, também eu acho que essa questão que você está trazendo é interessante para a gente pensar, porque, de uma certa maneira, algumas pessoas se põem como reféns dessa tecnologia. Mas eu vou tirar ele desse lugar, né? Bom, a gente viveu, né, muitos anos. Claro. Nós estamos muitos anos vivendo sem isso, né? E assim, não é tão necessário como parece, ou não é a única forma da gente interagir, enfim. E aí, só para citar um exemplo também pitoresco, eu fui almoçar ontem com a minha mãe e meus 2 filhos no restaurante, e nós éramos a única família que as crianças não estavam com algum dispositivo. E enquanto demorou para chegar a comida, tal, enquanto não chegou essa comida, eles fizeram N perguntas. Desde por que estava demorando, por que tinha aquele espelho, por que tinha gente lá fora se a mesa tinha mesa vazia dentro, escolher cor para pintar o desenho, que hora vai chegar, o que nós vamos fazer depois dali. Então, esse tempo ali, que sim, é lidar com o rico, tédio, né? Mas ele é rico para olhar, você está neste A refeição é lugar, uma oportunidade. estão outras pessoas, enfim. Não Então, tá lá só comer, né? Agora eu cheguei a ver muito, assim, nas férias, crianças com um tablet na praia. Na praia. Isso me chocou bastante, eu vi agora, realmente.
assim, só dar a criança um tablet embaixo do guarda-sol e nem era que estava vendo uma coisa, era assim, fazendo algum joguinho, alguma coisa. Sim. Mas muito mecânico, assim, e voltado, sabe, você tá na praia. Essa questão Sim. tá no ar. Na praia ar, não pode, na praia é totalmente proibido, né? Sim. Aí E você trouxe uma questão na sua fala que eu achei curiosa e acho importante fazer um paralelo com o professor também, que é a ideia de quando ele não sabe, porque a aluna tem muita coisa que ela vai perguntar e os pais falam, vamos descobrir, né? Que eles também não sabem. Você trouxe também isso aqui quando a sua fala quando o adulto também não sabe, né? Então, o quanto é interessante para o professor também, porque eu lembro que quando eu fui assumir essas aulas de ciências, eu não sou formada em física, não sou formada em química, né? Eu fiz pedagogia e fiz magistério. Tinha tido uma boa assessoria nessa área, mas eu montava o material. Ao montar o material, eu já aprendi um monte. Mas tinha várias questões que as crianças traziam e que eu falava, não tenho a menor ideia. Nossa, que pergunta é essa? Algumas perguntas eu falava, nossa, essa pergunta é muito boa, assim, vamos... E não tinha Google, né? Hoje já tem o Google, fica mais fácil digitar a pergunta. Mas, não, vamos descobrir. Aí toca falar com o professor de física, com o de química, do ensino médio, e dizer, olha, as crianças perguntaram isso para mim, não tenho a menor ideia. E até aconteceu em alguns momentos do professor dos maiores ir à minha sala para responder uma pergunta, uma questão das crianças. Então, mesmo o adulto está nesse mesmo lugar, que a gente não tem todas as respostas, e a gente está descobrindo junto, que você colocou de igual para o professor também, né? Esse é um exercício interessante. Né? Claro, o que eu acho que quando a criança ela percebe que o adulto está no mesmo nível que ela, os dois juntos indo perguntar, indo atrás desse processo de adquirir esse novo conhecimento, acho que isso nunca mais vai sair da cabeça dela. É um jeito muito afetivo de você adquirir conhecimento. Sim. E aí agora que tem, bom, enfim, as pessoas estão falando dos eletrônicos que facilitam a nossa rotina, mas que também as crianças estão só consumindo, não estão pensando, tem gente concordando aqui, tem gente dizendo, boa, seria o ideal, difícil a gente colocar em prática, né? Mas eu queria trazer uma questão aqui também, segundo o Luiz Carlos Menezes, que é físico e professor da USP, ele disse que a gente vive numa época desse aparato tecnológico, né? Tem até a ver com o que a gente está falando aqui. Dos alimentos, as roupas, tudo o que a gente tem, consome, passa por esse uso não só da tecnologia, mas dos recursos, né? E esse conhecimento da ciência e da tecnologia, ele é essencial para o nosso exercício da cidadania hoje, até para isso, né? Para decidir o que a gente está vendo, enfim. E saber ciência, na visão dele, é um direito e um dever que deveria ser exercido por qualquer pessoa. E para vocês, de que maneira que esse conhecimento, aí a gente, né, a nossa última pergunta aqui, de que maneira que esse conhecimento científico pode ajudar a gente no exercício da cidadania? Ou então, de que maneira, até que a forma como aluna, e você falou da próxima temporada, né, dos objetivos... Não, é uma ideia que surgiu. Sim, dessa ideia que surgiu, Então, mas de vocês terem feito um projeto alinhado com os objetivos da ODS. Então, enfim, como é que vocês acham que isso pode contribuir para um exercício da cidadania no momento em que a gente precisa tanto exercer a nossa cidadania, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente não se sentir tão alienado, já é se sentir mais participante do mundo. Sim. Já faz uma diferença tremenda com relação ao outro. Sim. Né? O conhecimento como um todo, né, já é importante para o exercício. Pois é, porque o grande problema é esse, né? É a ignorância que nós vivemos. Hoje em dia a gente está vendo isso agora acontecer, né? Então, acho que a gente recebeu uma vez uma pesquisa de que as pessoas não tinham conhecimento mínimo de ciência no seu cotidiano. Então, as pessoas vão automatizando, vão fazendo as coisas, elas não sabem por que aquilo está acontecendo. Se elas souberem alguma coisa, pelo menos um mínimo ali, de entender até um ciclo da água, por exemplo, ela vai ter uma visão de mundo e vai se sentir muito menos frágil com relação à sociedade, aos relacionamentos que ela vai ter. Ela vai poder exigir mais coisa, porque quando você ignora, quando você é ignorante, você fica muito mais suscetível a qualquer coisa. Então, o seu exercício da cidadania requer um conhecimento mínimo. Eu acho que a ciência leva muito a isso. Porque a ciência é tudo, né? Você se integra, né, nas coisas. O próprio exemplo do ciclo da água, né? Quando a gente teve aquela crise grande de falta de água em São Paulo. E muitas pessoas, né, com aquela coisa de lavar calçada. Então, é uma coisa assim da pessoa nunca ter ligado os pontos, né? Da onde aquela água veio, quanto que demorou para aquela água chegar na sua torneira, e daí você está jogando ela lá de volta para o chão só para tirar uma folha, né? Sim. Então, é uma alienação mesmo, né? Que as pessoas acabam vivendo meio por, às vezes,
diversos fatores, mas um pouco também por comodismo, né? Porque às vezes é mais fácil você não saber, né? A gente vê muito essa coisa com energia também, o quanto se desperdiça energia, inclusive em empresas, né? Você vê que tem prédios que ficam acesos à noite, eu acho incrível isso. Então, acho que assim, esse conhecimento, não só científico, mas o conhecimento científico, ele é muito abrangente. A gente ele é um método, eu acho, né? Sim. Então, ele contribui, porque se todo mundo tiver essa visão de que está tudo ligado, que existe uma coisa de causa e efeito em tudo que está acontecendo e que a sua participação é importante, todas as pessoas vão passar a se preocupar um pouco mais, né? Sim. E hoje vindo para cá, até assim uma triste coincidência, mas eu estava vindo para cá e ouvi no rádio a situação de uma família que morreu essa madrugada, a família toda, porque estava muito frio e eles acenderam uma churrasqueira dentro de casa, dentro do quarto, com o quarto todo fechado. Nossa, esse é um exemplo. Esse é um exemplo, né? E aí assim, a notícia na TV, ficava explicando que você deixar alguma coisa queimando dentro de um ambiente fechado, queima o oxigênio, produz gás carbônico, e que pode... E eu falei, nossa, isso é um conhecimento tão rudimentar Nossa, esse é um exemplo extremo. É um exemplo extremo. Eu vindo para cá, eu falei, nossa, gente, justo hoje nós vamos falar sobre isso. O quanto a gente está falando de uma situação extrema, né? Mas quanto a gente tenha esse conhecimento da ciência pode ajudar a salvar a nossa vida, né? Mas também pode ajudar a gente a se posicionar no mundo, a se colocar de maneira crítica, a olhar até para o cenário atual ou qualquer cenário e provar por quê. E se for diferente? Por que a gente chegou aqui? Como a gente faz para sair daqui para ir para outro lugar? Né? E a ciência não é uma matéria separada. Sim. Eu acho que isso que é muito colocado assim, agora ciência. Sim. Eu acho que isso é um preconceito que se criou e acaba distanciando muita gente. Bom, eu quero primeiro agradecer a vocês. Eu passo o tempo voando aqui, eu estava olhando. Mas agradecer pela conversa, agradecer. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Agradecer por terem criado a Luna, o Peixonauta. Eu acho que muita gente vai fazer esse agradecimento aqui comigo. Dizer para quem está nos assistindo que fica disponível essa conversa aqui na fanpage da Moderna. Então, se vocês quiserem marquem os professores de ciências da escola, os que também não são de ciências, os pais, as famílias, pessoas que vocês acham que poderiam se interessar por esse conteúdo. E dizer para quem está nos assistindo que no dia 14 de agosto, às 17 horas, tem mais um Café Literário. A gente vai conversar sobre novelas históricas. Espero por vocês, então. Obrigada e uma boa tarde. Opa.